Fala, galera. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com as questões do Enseja referente ao módulo 3. Então vamos começar resolvendo essa questão 2. Nessa questão 2 ele diz o seguinte: no sistema de transmissão analógico de televisão no Brasil, cada canal ocupa uma faixa de 6 MHz. O quadro mostra as faixas de frequência utilizadas por alguns canais. Aí tem essa tabela. O canal 2, então aqui no canal 2, a gente tem esse canal operando de 54 MHz até 60 MHz. Então eu tenho 4 MHz de frequência, né, para cada canal. É isso que ele está dizendo até aqui. Aí ele diz o seguinte: em uma casa situada num vale, ao pé das montanhas, os canais 2 e 6 apresentam melhores imagens, porque as ondas desses canais, aí tem as opções. No item A, tem maior facilidade de entrar em ressonância com as montanhas, são polarizadas quando interagem com as montanhas, tem maior capacidade de contornar as montanhas, são amplificadas pelas reflexões nas montanhas. Então, o fato é, esses dois canais, ele já está me dizendo que eles funcionam, né? Esses dois canais, a frequência, a imagem que está chegando lá é melhor do que a dos outros. Então, o que é que se tem nesses dois canais? Se eu comparo essas frequências, aqui o canal 2 ele vai de 54 a 60 e o canal 6 vai de 82 até 88. Então, se a gente observa esses dois canais, eles são os que possuem a menor frequência. Se eu comparo esse canal 2, que começa aqui com 54, comparo com o canal 12, que começa com 204 MHz, a gente pode perceber que a frequência do canal 12 ela é muito maior do que a frequência do canal 2. E o nosso problema disse que esses dois canais são os canais que possuem as melhores imagens. Então, o que ele está me dizendo é que vai ter a melhor imagem aqueles canais que têm a menor frequência. E por que que isso está acontecendo? Então, vamos lá. Se a gente lembra das aulas anteriores, a gente sabe que a velocidade com que essa onda vai se propagar, ela vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, isso aqui é o comprimento de onda e isso aqui é a frequência, que é o que o nosso problema está dando. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, nessa situação, ondas que têm uma frequência baixa. Só que o que a gente sabe? Essa velocidade de propagação aqui, ela é constante. Essa velocidade de propagação é constante. Isso quer me dizer o quê? Que na medida que eu diminuo a frequência, então aqui, se eu diminuo a frequência, a consequência disso é que onde eu tiver uma baixa frequência, eu vou ter um maior comprimento de onda. Então, onde a frequência for baixa, o comprimento de onda vai ser alto. E qual é a consequência desse comprimento de onda ser elevado
ou seja, do comprimento de onda desses dois canais serem elevados, é que eles vão ter a maior capacidade de contornar os obstáculos. Essa capacidade de contornar os obstáculos está sendo descrita no item C de casa. Então, aqui, ele fala: em uma casa situada num vale ao pé das montanhas, os canais 2 e 6 apresentam melhores imagens porque as ondas desses canais, por conta de ter um maior comprimento de onda, baixa frequência, implica maior comprimento de onda, e esse maior comprimento de onda acarreta essa capacidade de contornar, de difratar, de desviar, de contornar esses obstáculos. Por isso que esses dois canais, eles apresentam as melhores imagens. Ok? Passando para a próxima questão dessa nossa videoaula, a gente vai para a questão 8 do módulo 3. Nessa questão ele diz o seguinte: a brisa marítima é um fenômeno diário. Ela sopra do mar. Então ela sopra do mar para a praia durante o dia e em sentido contrário à noite. Então, o que é que está acontecendo? Durante o dia, ela vai soprar, ela sopra do mar para a praia. Durante o dia, ela sopra do mar para a praia. Então, durante o dia, ela vai fazer isso aqui, ó. Então, esse primeiro quadrinho representa aí o dia. E à noite, ela sopra ao contrário. À noite, ela sopra do mar para a praia durante o dia e da praia para o mar durante a noite. Então, aqui durante a noite e aqui durante o dia. Então, aqui a gente tem um vento, né? Vamos dizer assim, maral, e aqui a gente tem um vento terral, que é exatamente essas duas situações. Mas o que é que faz com que durante o dia ela sopre para a areia, da água para a areia, e durante a noite ela sopre da areia para a água? O que é que faz com que isso aconteça? Vamos continuar lendo a questão. Durante o dia, a temperatura da superfície da praia se eleva mais rapidamente que a da água. E à noite, o movimento se inverte e o ar mais quente é o que está em contato com a água. Por ser menos densa, a massa de ar sobe, dando lugar ao ar mais frio que está em contato com a praia. E aí, dessa forma, ele fala, produz-se então a brisa da praia para o mar, e todo esse processo ocorre, pois, está acontecendo por consequência da superfície da praia possuir uma característica física diferente da água. Então, o cerne da questão está aqui, ó. A areia e a água, elas possuem uma característica física diferente. Qual é essa característica? É exatamente isso que ele está querendo saber. O fenômeno descrito ocorre em relação a... ocorre porque em relação à água, né, possui maior o quê? Então, aí o fenômeno descrito ocorre por quê? O porquê que está acontecendo? Por que durante o dia ela sopra numa direção e durante a noite ela sopra na outra? Então, vamos pensar aqui comigo. Ele, na própria questão, ele já fala da seguinte situação. Durante o dia, a temperatura da areia aqui, ela vai ser maior do que a temperatura da água. E aí o que é que acontece? Toda essa região aqui próxima, toda essa região aqui, ó, toda essa região tem ar. E o que é que acontece quando eu aqueço o ar? É só a gente lembrar o que é que acontece num balão. Quando o cara quer colocar o balão para subir, ele aquece o ar que está dentro daquela bolsa lá, e aí o que é que acontece? Ele começa a subir. Por quê? Porque o ar aquecido ele fica menos denso. Então, quando
durante o dia, a situação é exatamente o seguinte. Essa parte do ar que está aqui nessa região, ela vai ser aquecida e vai subir. E a consequência disso é que esse ar que está aqui nessa região aqui, ele vai se deslocar e ocupar esse espaço. Por isso que durante o dia eu tenho a brisa soprando da água para a areia, do mar para a terra. Durante a noite, quem já tomou banho de mar à noite já deve ter percebido que a água do mar ela está mais quente do que a areia. Então, durante a noite, essa região aqui está mais quente e essa região aqui está mais fria. E aí o que é que vai acontecer? Esse ar que está aquecido aqui nessa região, está mais quente, ele vai subir. E aí esse ar que está aqui nessa região, que está mais frio, vai ocupar esse espaço. Por isso que durante a noite eu tenho essa brisa soprando nessa direção e durante o dia no sentido inverso. Mas isso aí ele explica na questão. Ele quer saber qual é a característica física. O que é que diferencia a água da areia? Por que que um aquece mais, outro menos, dependendo do horário, dependendo se é dia ou se é noite. E aí a gente vai para uma característica dos materiais, que é o calor específico. Então, o que é que acontece com a água? O calor específico da água ele é muito grande. E qual é a consequência de se ter um calor específico muito grande? É que ele vai demorar mais para esquentar, mas em compensação ele demora mais para esfriar. Por isso que durante a noite a gente tem, mesmo não tendo a incidência de luz solar sobre a água, ela ainda permanece mais quente, morna, vamos dizer assim. Por conta dessa característica do material que a gente chama de calor específico. Então, todo esse processo acontece por conta do calor específico da água ser um calor específico elevado. Ok, galera? Vamos para a próxima. Na questão 10 do módulo 3, a gente tem o seguinte. Em condições normais, as substâncias podem ser encontradas em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Entretanto, algumas substâncias só podem ser encontradas em 2 estados físicos, como, por exemplo, a naftalina, o gelo seco e a cânfora, que passam do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Então, vamos atentar para cá. Esses 3 materiais, essas 3 substâncias, passam direto do sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido. A mudança de estado físico sofrida por essa substância é chamada de quê? Então, bora lá. Aqui a gente tem o estado sólido, aqui a gente tem o estado líquido e aqui a gente tem o estado gasoso. Então, aqui a gente tem do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, voltando, ou seja, do gasoso para o líquido, eu tenho liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, eu tenho solidificação. Ok? Então, por exemplo, a água ela perpassa por esses 3 estados. Então, se eu tiver aqui gelo e começar a aquecer esse material, ele vai derreter, vai virar água líquida. Se eu continuar fornecendo calor para esse material, ele vai evaporar, né? Ele vai ferver, ele vai derreter o gelo totalmente, passou completamente do sólido para o líquido. Se eu continuo fornecendo calor, se eu continuo aquecendo esse cara aqui, o que vai acontecer é que ele vai, com essa energia que ele está recebendo, ele vai provocar uma mudança de fase, aí vai virar gasoso. Então, muitos materiais, eles passam do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e se eu resfrio, eles fazem o processo inverso. Só que ele está me dizendo na questão que esses 3 materiais, que é a naftalina, o gelo seco e a cânfora, esses 3, eles têm um comportamento
diferenciado. O que acontece com ele? Ele vai passar direto do sólido para o gasoso. E aí ele pergunta, a mudança de estado físico sofrida por essa substância é chamada de... Quando isso acontece, aí eu digo que está acontecendo um processo que a gente chama de sublimação, né? Quando essa mudança ela acontece do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, eu digo que aconteceu uma sublimação. Que é exatamente o que acontece com esses três materiais que ele descreve na nossa questão. Ok, galera? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima.